Olá, galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos mais uma vez aqui com o nosso Verbo Cash, dessa vez com a nossa amada irmã em Cristo Jesus, Eva Braz Olá, Pinheiro. pessoal. Gente, boa demais. Temos coisas maravilhosas aqui para desfrutar um pouco do conhecimento que ela tem adquirido. Nossa Eva, ela é casada com Odonô Pinheiro. Isso é nome de gente, né? Eu estava conversando com o Odonô e quando eu descobri que o nome dele era Odonô, eu digo, olha, não brinque mais com o meu nome não, viu? Que ele gosta de brincar com o meu nome público, né? Me chama de Publicozinho, Publiquinho. É uma sumidade de pessoa, o Odonô Pinheiro. Também mãezona, né? Pois mãezona aí é, da Ana Ana Sofia, menina linda, tem visto ela, o crescimento dessa menina. Sabia, Eva, que teve momentos que nós oramos por você para acontecer essa gravidez, né? Glória E foi a algo Deus. poderoso, né? É a felicidade daquela casa, né? É sim, é uma bênção. Glória a Deus. Glória Também a Deus. a nossa amada irmã Eva é professora do Rema, né? Tem ensinado muitas coisas aí que foi aprendendo com a vida e eu fico muito feliz de estar com você aqui. Glória a Deus. Estar também ministrando no nosso centro de treinamento de serviço aqui no Verbo da Vida Bom Jardim. E estamos aproveitando esse momento para estar com ela, estar conhecendo um pouco mais da nossa querida irmã Eva. Irmã Eva, se quiser se apresentar, falar alguma coisa, agora é a vez. Oi, pessoal, é uma honra, um prazer estar aqui somando no corpo de Cristo. Dentre muitas coisas, né, que eu vim para esta terra para fazer, a principal delas é servir ao Senhor. E eu sempre tenho uma frase que eu digo, que é muito bom servir a Deus servindo as pessoas, né? Então, Glória é muito a Deus. bom servir mesmo, né? E quando a gente fala servir ao marido, servir o filho, servir irmãos, pais, a igreja, é muito bom mesmo. Nascer de novo é poderoso. Todo mundo tem que nascer de novo. Glória a Deus. São duas coisas importantes que acontecem na vida da pessoa, ela nascer, é uma luz, né? Uma coisa, o fato do nascimento de uma criança é um negócio desde o útero, desde da concepção, que acontece uma explosão, né? E a vida chega, é um impacto muito grande na vida de uma pessoa, né? E quando ela descobre que tem que nascer de novo, né? Oh, meu Deus. Meu Jesus, tem que nascer de novo. E esse novo nascimento nos leva para uma outra vibe, um outro compartimento das nossas vidas, né? Com certeza. São dois acontecimentos poderosos e é nesse acontecimento que a gente aprende, de fato, a servir. Talvez antes do novo nascimento nós sirvamos de alguma forma, mas depois que nós temos essa capacidade de ter nascido de novo por meio de Cristo Jesus, vivemos uma nova vida, uma vida de amor, né? De serviço, é maravilhoso. Nós vamos falar muito sobre serviço, mas antes, Eva, nós queríamos tocar um pouco no assunto. E todas as pessoas que passam por aqui já vêm com uma bagagem, né? Muito boa de nos ensinar, mostrar muitas coisas boas. Se a pessoa realmente tem algo que possa nos ensinar, nós trazemos aqui. Mas nem sempre foi assim. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, pastor, como a igreja está bonita, pastor, mas está tão legal. Aí eu sempre digo assim, olha gente, nem sempre foi assim. Teve um começo, teve uns, como é que a gente pode chamar? Uns bastidores, né? Isso. E os bastidores da vida de uma pessoa de sucesso não é só o que você vê agora, tem coisas poderosas que acontecem, né? Como você é uma mulher de sucesso, eu queria saber de você, como você se via há 20, 30 anos atrás, que você chegou aqui, porque você veio do interior, né? Sim. Qual o interior? Pindoretama, ali para Tiús, Caponga, para aqueles lados de lá, das praias, das né? praias, né? Chegou até aqui. E eu gosto... Antes de você me responder, eu conheço um amigo que ele é casado com uma juíza. E há anos atrás, há 20 e poucos anos atrás, ele levava ela para a faculdade de Fusquinha. Né? E eu, conversando com ele a respeito de algumas coisas, ele falando sobre isso, de como começou, eu acho
maravilhoso, né? Porque uma vez eu tive uma empresa de conserto de máquina de escrever, é o novo, né? Máquina de escrever, gente. Nós tínhamos essa empresa. Mas quando nós começamos, a primeira máquina eu coloquei na garupa de uma bicicleta, né? E a senhora fica dizendo assim, eu jamais imaginaria ter um carro, ter funcionários e tudo. E aquilo foi acontecendo com o tempo. E dos ensinamentos das nossas entrevistas aqui é trazer para a igreja, para quem está assistindo, para os jovens, né? É saber que há uma perspectiva, um caminho a ser corrido, e eu gostaria de saber de você, como uma mulher de sucesso hoje, que você é poderosa, empoderada em Cristo Jesus, né? A gente vê o brilho do Senhor na tua vida. Glória a Deus. E como você se via nesse tempo, né? Amém. Vou resumir, né? Não dá para falar toda a história, né? Em poucos minutos, mas vou tentar ser mais sucinta possível. O tempo que eu morei lá, né? Em Pratiús, Pindoretama, ali, eu trabalhava na prefeitura, ainda minha mãe, eu sou da época, né? Que a minha mãe que assinava, né? Ficava responsável por mim, que eu comecei a trabalhar ainda de menor. E eu trabalhei na prefeitura durante todo aquele tempo. Mas, como todo jovem, né? Muito jovem, eu quis vir embora para Fortaleza, né? Desbravar, estudar aqui. E a minha mãe falou comigo, você vai, mas você que vai procurar isso, porque ela não queria, que eu já estava com a minha vida toda estabilizada lá, trabalhava na prefeitura e já ia, né, galgando essa minha posição lá dentro. Eu trabalhava no colégio. Mas aí ela disse, então não vou procurar colégio para você e você vai morar com a sua tia, então você precisa de emprego. Então você que vai arranjar um emprego. Então foi a condição para ela me deixar sair de casa, né? Como toda mãe, né? Não quer que seus filhos saiam ali debaixo da asa da galinha, né? Então eu vim e me desbravei, né? Muito tímida, não tinha amigos aqui, não tinha muitas pessoas que eu conhecia, só a família, a minha tia, meu primo, meus parentes ali próximo, mas eu fui me desbravar, né? Porque Deus, quando nos chama, é assim, né? Já está tudo lá dentro de nós, mas a gente vai descobrindo. Eu não tinha o Senhor ainda. Então eu fui conseguir um emprego, consegui o colégio e comecei a estudar e comecei minha vida. E eu costumo dizer que o meu primeiro emprego aqui em Fortaleza foi mesmo passando na prova, né? Dando glória a Deus. Dando glória a Deus. O meu chefe, ele foi, eu digo que ele me ensinou para cuidar da padaria depois, né? Porque a gente tem um negócio, é uma padaria, muita gente sabe, né? Mas pode ser que tenha alguém que não saiba, né? Que vai ver isso aqui. Então, eu entendi que aquilo era um laboratório. Então, fazia de tudo, que não dá para entrar nos pormenores aqui. Olha, interessante. Faz parte do serviço, né? Do serviço. Quando você serve com excelência, provavelmente alguma coisa que a gente está servindo com excelência vai ser aquilo que vai funcionar para as nossas vidas, né? E eu vou te dizer, foi um serviço mesmo, né? Do tipo, eu fazia de tudo, né? De office boy a auxiliar de escritório, eu era auxiliar do chefe e da gerência e de todo mundo, porque ele tinha um escritório de plano de saúde. Então, assim, uma menina do interior que não sabia nem ir ao banco direito e pegar dinheiro e, de repente, eu tinha que ir lá e transferir, fazer transferência. E ele começou a me dar funções que era só Deus me treinando ali, né? No princípio parecia muito duro, parecia muito pesado, mas eu sabia, não naquele momento, mas ali eu estava sendo treinada para mais tarde, né, fazer coisas. E eu tentava servir de todo o meu coração, mesmo sem conhecer o Senhor como eu conheci, mas eu fui criada sabendo servir em casa, sabendo fazer de tudo em casa. Minha mãe sempre me criou fazendo de tudo em casa, né? Então, nós éramos filhas que a gente limpava a casa, ajudava a lavar a louça, cuidava das crianças mais novas. Então, não teve muita dificuldade nisso aí. Achei muito interessante uma fala sua aqui, que você falou, né? Deus me treinando. Então, somos treinados no serviço, né? Sim. Somos treinados no serviço que prestamos. Eu tive esses dias conversando com algumas pessoas que servem aqui na igreja e elas disseram assim, pastor, como foi bom servir na igreja, porque quando eu encontrei o meu trabalho, eu tive mais condições de ser melhor.
E estou crescendo, né? Esses dias também teve uma irmã que mandou uma mensagem para mim e disse assim: pastor, esses dias me mandaram fazer um ofício e tantas coisas naquele ofício, e eu olhei para mim e disse assim: eu não tenho capacidade de fazer esse ofício. Mas ela disse assim: Senhor, me mostra aqui como eu devo fazer. E fez um ofício de mão cheia, poderoso, lindo, né? Lindo de se ver no seu aspecto, um ofício de, né? Mas porque estão servindo, né? E cada vez mais que a gente serve, nós vamos melhorando naquilo que estamos servindo. E às vezes Deus está, de fato, treinando nós em oportunidades que nós nem sabemos que vai acontecer em um futuro. Nem sempre foi assim. Falando da Eva, olhando hoje em uma padaria que se chama Primeira Linha, e eu queria saber também porque esse nome Primeira Linha, né? Eu olhando assim para a padaria, digo assim, é porque é a primeira linha. Né? De fato, nós chegamos lá e nós podemos ver que, de fato, é a primeira linha. Bom. Mas nem sempre foi assim. Vocês não chegaram ali daquela forma. Sim. Então, é exatamente isso. Como foi que, nesse tempo que você não sabia nada disso, como foi que você conheceu o Odonô, né? Quando você conheceu o Odonô, não tomou um susto, não, com esse nome? Ele não teve coragem de dizer que era Odonô. Ele disse que era o Pinheiro. E aí eu falei, meu Deus, Pinheiro. Um rapaz com o nome de uma árvore de Natal, né? Ou alguma coisa boa vai acontecer, ele né? Tá rindo ali, dá uma risada mais alta aí, meu irmão, pra gente ouvir. Foi mais ou menos isso. E quando eu conheci, né, o Odonô Pinheiro, na verdade, ele estava na faculdade, na UFC, ele era professor substituto, mas toda a vida acadêmica dele levaria ele para isso, né? Para ser um professor concursado e ficar lá na universidade a vida inteira. Mas, de repente, aqueles estalos do Senhor, né? Sim. Eu acredito que Deus levando. Porque... Olha outra coisa, estalos do Senhor, né? É aquela coisa que você nem sabe, né? Porque nós pensamos que só temos o Senhor, só ouvimos o Senhor depois que nós nascemos de novo. Mas Deus sempre está conosco. Sempre está conosco. Deus, ele quer ser revelado à humanidade. Então, o Espírito Santo é aquele pra que Isaías, convence. Ele diz assim, eu já te escolhi desde o ventre da tua mãe, né? Então, parece que Deus não está se importando, mas Deus está sempre se importando com tudo que a gente faz. Então, ele tinha tudo para continuar nessa vida acadêmica, né? E ficar na universidade, ensinar lá toda uma vida. Mas, de repente, ele inventou, não tem ninguém, nenhum parente na família que tenha padaria que... Vendeu bombom. Não, nada, né? E ele, de repente, eu conheci ele nesse meio tempo. Eu pensei, né? Que você fosse dizer que o Adenor vendia bombom nas paradas de ônibus. Amigo. Não, ele não vendia o bombom nas paradas de ônibus, mas ele já tinha tentado ser um empreendedor. Sim. Ele conta isso, né, na história dele. Ele tentou colocar, acho que alguma coisa com frango assado, não deu muito certo. Tentou colocar um negócio de picolé, também a pessoa que estava vendendo os picolés para ele estava comendo mais do que... Ele não estava lucrando, né? Mas aí ele, né, esse lado empreendedor dele estava lá. Sim. E aí, guardadinho, né? Guardadinho. Que coisa linda. Então ele estava trabalhando, era solteiro, né? Então todo o dinheiro que ele ganhava na faculdade ele estava economizando para botar o sonho dele. Então ele chegou para ti assim, como é seu nome? Eva, eu sou o seu Adão. Foi mais ou menos isso, né? Só que usou o nome Pinheiro, né? Com medo de espantar. Glória a Deus. Sim, então aí quando vocês começaram, qual foi a ideia? Como foi a ideia da padaria, por exemplo? Assim, vocês começaram com alguma coisa? O que foi que aconteceu? Pronto, aí na verdade, esse prédio, né, é do pai dele, era do pai dele, a herança dele, e foi lá que ele foi juntando todo o dinheiro que ele ganhava, sim, né, ensinando e fazendo as coisas dele para montar a tão sonhada padaria. E aí ele, na verdade, era Maiorca, que a gente tá agora, né, vai colocar uma cafeteria, que sim, será esse nome. Eu acho que já está registrado, né? Então eu posso falar? Tá, né? O nome Maiorca já está registrado. Que será uma cafeteria em nome de Jesus. Sim. E aí, a princípio, seria esse o nome. Mas aí um dia ele estava ouvindo uma rádio que dizia assim, acho que era FM, Primeira Linha. Não era isso? Atlântico Sul. Pois é, e ele aquele nome grudou nele, né? E ele disse, esse vai ser o nome da padaria.
Então, parecia no início que, às vezes, a gente passou um tempo sem ter ousadia de falar esse nome, porque era um nome muito gigantesco para um lugar muito pequeno. Sim. Porque a gente começou muito pequeno, né? Sim. Muitos empreendedores que não têm muito dinheiro para começar, mas têm um sonho e têm uma convicção de que vai dar certo, né? Sabe, aquilo que está dentro do ser humano vai dar certo, vai funcionar. Mas a gente começou muito pequeno, um pedaço do imóvel, né? A gente nem usava tudo. Mas o nome Primeira Linha, por muito tempo a gente ficou meio, né, assim, intimidado de falar aquilo, mas a gente continuou falando, Primeira Linha. E eu gosto muito porque quando Deus chamou Abraão, pai de uma multidão, era exatamente por isso, porque a gente pode ir profetizando as coisas. Então, eu não digo que ela é a melhor padaria de Fortaleza, porque a gente não pode ser presunçoso, né, orgulhosos, mas a gente sabe que a gente tem adquirido um público muito bom, as pessoas têm falado bem dos nossos produtos, as pessoas amam estar naquele lugar, e eu sei que isso foi o resultado, né, de muito trabalho, e depois conhecemos o Senhor, as percepções espirituais, as dicas que o Senhor nos deu para aquele lugar, e hoje nós somos um sucesso, tudo para a glória de Deus, porque toda a honra e toda a glória é do Senhor, né? Mas o começo, os bastidores, não foi assim. A gente foi para dentro da padaria muitas vezes, quando os padeiros faltavam, e a gente chegava dos cultos, né? Quando a gente nasceu de novo, a gente foi fazer pão, o Pinheiro foi entregar pão nos hotéis, de madrugada, acordando. Então, nem sempre, né? Às vezes as pessoas, elas olham hoje, e dizem, né? Olha, como é que conseguiu, como é que faz, quer saber o sucesso, acorda mas cedo, tudo tem os bastidores, né? Os bastidores, eles existem, né? E eu posso dizer que existe um trabalho antes de nascer de novo e um trabalho depois de nascer de novo. Eu posso te dizer que o que era pesado e árduo começou a ficar leve. Sim. Por causa das do favor de Deus, do favor de Deus, a graça do Senhor, as direções de Deus. A graça que a gente acaba sentindo por causa da presença, exatamente, né? É interessante o que eu gostaria de frisar para ti, que entra no contexto de serviço. Tudo nós vamos finalizar com serviço, falando da sua vida acerca de serviço, e a gente já viu, né? Sem medo de ser feliz, que nem sempre foi da forma que é hoje. E hoje você disponibiliza de funcionários para talvez fazer as entregas e tudo mais. Mas sempre houve um serviço muito árduo da parte de vocês. Isso é importante para os jovens que estão começando hoje, que estão desacreditados com todas as coisas, mas com a percepção do Espírito dentro, nós podemos empreender melhor. Sim. Com a revelação do Espírito na sua vida. E foi isso que aconteceu com a nossa amada irmã Eva e o seu esposo Pinheiro, né? Que depois que conheceu Cristo ficou mais leve, ficou melhor. E essa coisa, depois de conhecer Cristo, agora eu quero tocar num assunto também que é serviço. A Bíblia diz que dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Eu quero te fazer duas perguntas interessantes. E essas duas perguntas, eu gostaria de saber se dói ou você faz com prazer. Se dói ou você faz com prazer. Quando você tem que dar a César mais de 20 mil reais de imposto, muitas vezes, muito mais, às vezes, muitos impostos que acontecem, você faz com prazer, por causa da palavra de Deus, ou faz com dor? E quando você dizima, e quando você oferta, como é que é esse teu serviço? Porque isso faz parte de um serviço. Eu sempre falo que a oferta e dízimo, ela é exatamente o reconhecimento do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, quando eu tenho o Senhor como meu pastor, aí ele diz assim, Senhor, o que é que tu diz a respeito das finanças? É que o que é de Deus, e o que é de César. Eu tinha empresa e eu tinha muita dificuldade, antes de ter o conhecimento aprofundado, que eu nasci na fé, mas nem sempre foi assim. Então eu tinha uma dificuldade muito grande quando chegava o dia 5 de pagar a prefeitura, o ISS, né?
Era uma dificuldade e sempre era uma dor. E depois que eu entendi isso, eu disse, não, isso aqui é daqui, isso aqui é daqui. Aprove Deus fazer isso, e se ele se ele proveu todas as coisas para mim, eu posso servir a Deus e servir aos homens como se fosse a Deus dessa forma. O que é que você tem a dizer acerca disso? Bem interessante, muito boa essa pergunta, porque assim, quando nós aceitamos o Senhor, né, nascemos de novo, então foi muito fácil, nós nascemos na Assembleia de Deus, então lá sempre foi muito trabalhada essa coisa da oferta, do dízimo, então a gente entendeu claramente que o que era de Deus, então isso ninguém tocava, o dízimo é da casa do Senhor, né? Primeiro, como diz lá Hebreus, aqui são homens mortais, mas bem ali, né? E eu gosto muito de associar esse verso àquilo que Jesus ficava lá, olhando aquelas ofertas, né? Bem ali, Jesus estava bem ali, Jesus está bem ali, olhando, né? E recebendo aquilo como algo espiritual. E então a gente nunca teve problema de ofertar, de dizimar, de dar ofertas alçadas. Isso a gente se converteu muito rápido, nosso bolso nesse sentido. Mas a segunda pergunta que você faz do César já foi mais difícil. Mais difícil por quê, Eva? Porque nós nascemos num contexto, né, principalmente aqui no Brasil, e a Bíblia diz que, né, no mundo tem muitas vozes, e as vozes que há sobre o mundo empresarial se você paga tudo, empresário no Brasil, se paga tudo, não sobrevive. Os impostos são os maiores do planeta, né? Se você começa a pagar todos os impostos, você vai quebrar e a sua empresa vai fechar. Então, você vai se deparando com esse tipo de voz e você vai ficando com medo e assustado. Então, você fica querendo, como eu faço? Como é que eu vou fazer? Eu pago tudo ou eu não pago tudo? Então, assim, quando se tratava da parte com os funcionários, tudo que relacionava, porque a gente sempre entendeu que da mesma forma que os funcionários nos servem, a gente precisa servi-los. Então, lá em casa, a gente volta já para a pergunta do César. Então, a gente sempre teve essa coisa de nós ainda falamos que somos uma empresa familiar, porque a gente ainda gosta de conversar com o funcionário, olho a olho, a gente quer saber como eles estão, por que aconteceu isso, o que está acontecendo em casa. A gente ainda é aquele, né, que estende a mão, se precisa de alguma coisa, se eles precisam de que compre, né, alguma coisa parcelada. A gente ainda tem essa abertura, a gente é uma empresa assim. Então, a gente não queria tocar em nada que fosse dos funcionários, porque, afinal de contas, eles estavam trabalhando, eles estavam servindo a empresa, nós estávamos crescendo juntos. E não era justo tirar nenhuma hora extra, deixar de pagar os impostos, né, deixar de pagar tudo que fosse deles. Nisso também ninguém tocava. Mas e aí o César, né, e os impostos fiscais? Isso aí era mais pesado. Eu digo que a gente não, nem que a gente não se converteu rápido com relação a isso aí. A gente não teve fé o suficiente, confiança em Deus. Porque quando ou você confia ou não confia. Então, nessa área, a gente não confiava plenamente no Senhor. Porque se a gente deixava de fazer exatamente como deveria fazer, quer dizer, sempre a gente pagava, porque nenhum empresário pode deixar de pagar os seus impostos. Mas eu estou falando preto no branco, eu estou falando 100% daquilo que é de César. Então, existia aquele temor, existia aquela falta de confiança. E era falta de confiança em quem? No César? Não, era falta de confiança no Senhor. De que Ele iria nos suprir o suficiente, que mesmo que a gente fechasse, mesmo que aquelas vozes que todo mundo falava, né, no mundo empresarial, que o pequeno empresário, o empresário simples, se ele fizer, se ele pagar tudo, ele vai fechar, ele não vai aguentar, porque são impostos altos. Então, isso, ainda assim, por mais que as pessoas estejam falando, era falta de confiança no Senhor, porque agora Ele era o nosso Senhor. Deus não era mais só o nosso Salvador, que nos livrou do inferno. Agora Ele era o nosso Senhor. Então, para ser Senhor, é senhorio, é confiar plenamente. Mas louvado seja o Senhor, que fé Amém. Chegou, confiança chegou para isso. E eu vou te dizer, foi tão libertador quando a gente entendeu que é tipo assim, né? E como é isso, Eva? Como é que acontece isso? Como é que você fica seguro disso? Simplesmente, igual você entende assim, eu fui curado hoje.
simplesmente a gente, um dia lá, eu e Pinheiro, a gente falou, não, Pinheiro, nunca mais a gente vai ser amordaçado por isso. Nunca mais, porque é tão bom você dizer assim, eu pago todos os meus impostos. E sabe de uma coisa, sabe o que foi que a gente se deparou depois disso, né? Porque a Bíblia diz que as autoridades, elas são ministros de Deus a nosso favor. A gente entendeu que quanto mais crédito a empresa tinha, quanto mais crédito a padaria tinha, mais recursos nós tínhamos também. Do governo, de todos os lados. Isso, uma boa contabilidade lhe leva a isso. Exatamente. Um bom profissional lhe leva a isso. Então, às vezes, nem sempre as vozes que a gente está ouvindo, elas são verdadeiras, elas parecem amedrontar, elas parecem nos deixar cheios de temor. Mas nós que conhecemos a palavra, e eu sei que às vezes você precisa mesmo, às vezes as pessoas têm dificuldade de dar o que é de Deus, de dizimar, de ofertar. Quanto mais, né, dar tudo do César. Eu sei que a gente está numa conversa bem aberta, sem nem se eu poderia falar tão assim, mas é porque eu acho que quanto mais livre você é, mais liberdade em Deus, mais você traz coisa, a bênção do Senhor, como a palavra diz, né? Ela corre atrás de você, ela corre literalmente. Às vezes nós precisamos de um pouco de paciência conosco, crendo, fé, mas a gente nunca pode desistir. A gente nunca pode pensar, não, se eu não fizer isso, não vai acontecer, eu não vou crescer. Vai sim. E sempre pedindo ao Senhor, Senhor, eu preciso de revelação nessa área, eu preciso de luz nessa área. Seja a respeito, né? A gente está falando do César, né? Que parece que é uma coisa, né? Não, é o César, ele não precisa não, ele já tira de todo mundo. Mas às vezes nós estamos fazendo isso com as coisas do Senhor, que é um serviço. A Bíblia diz que é um serviço a Deus. Quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, que foi que o Senhor disse? Trazei os dízimos à casa do Senhor. Era assim que ele falava. Né? E às vezes, sabe, Eva, falando em dízimos, algumas pessoas acham que talvez, meus R$100, R$110, que eu dizimo, não vai fazer falta. E de repente um está pensando assim, outro está pensando assim, nós já não estamos falando mais de R$100, de R$110, 120, estamos falando de 1.200, né? Que para aquela igreja local que você serve ao Senhor, ela já vai fazer uma falta, já vai fazer algo que não está funcionando, às vezes por causa de um princípio que Deus colocou, né? Nos ensinou, o próprio Cristo nos ensinou, dizendo que dai a Deus o que era de Deus e a César o que é de César, né? Quando como você falou, libertador, quando você está num carro, você está com o seu IPVA atrasado. Hoje em dia nós temos câmeras aqui em Fortaleza que quando você vai andando, ela lhe pega a sua placa, vê que você está atrasado e lá na frente o guarda lhe pega. Por quê? Porque houve um atraso no IPVA ou no licenciamento, né? De alguma forma você está irregular e você vai ser pego. Mas quando você paga, é libertador, você passa tranquilo por qualquer câmera que for, não tem problema nenhum. Me passaram um áudio, mostraram assim para mim, olha pastor, tenha cuidado porque nas avenidas tem câmera fulano de tal, assim, eu não preciso nem dessa informação, porque se eu não tiver regular, eu não saio, né? Porque se não tiver algo que esteja funcionando com o princípio de Deus, é um problema para as nossas vidas. É um atraso para as nossas vidas. Como eu te perguntei isso, é porque exatamente é sobre a mulher de sucesso que você é, mais seu esposo, né? Sobre o casal de sucesso que vocês são, porque conheceram alguns princípios bíblicos, né? E de lá para cá, Eva, eu tenho visto o crescimento de vocês a cada dia, tanto no serviço ao Senhor. E é isso que nós gostaríamos que, com essa última parte da nossa entrevista, você pudesse falar. Então, eu quero ler um versículo bíblico que está em 1 Coríntios 15, 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, Aleluia. Sabendo que o vosso trabalho não é vão. E nessa versão diz assim, não é vão no Senhor. Então, todo serviço, toda obra que prestamos ao Senhor, na igreja, em qualquer área de nossas vidas, é algo que Ele está vendo. Como você falou, você nem conhecia Deus, mas Deus já estava direcionando a tua vida a um propósito, a algo que já tem no coração de Deus para nós. Nós precisamos ajustar algumas coisas
para que Ele nos use lá, né? Amém. Eu sempre digo para a igreja assim, ó, gente, nós precisamos de prosperidade para nós abençoarmos alguém. Nós possamos ter para dar, ter para dividir, ter para poder acolher, né? Servir pessoas, como você falou aqui logo no início, de serviço e servir as pessoas, né? Isso é muito importante. Lendo esse versículo, eu vou repeti-lo, né, para que você possa dar suas considerações em relação a serviço. Portanto, meus amados irmãos, sede constantes, firmes. Constância é algo que não para, né? Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que você tem de expectativa em tudo isso que você recebeu já do Senhor? Amém. Quando a gente nasceu de novo, né, como eu havia falado, a gente nasceu na Assembleia de Deus, lá no Carlito, Pamplona. Quando a gente chegou lá, foi bem interessante, porque ele chamava de barracão. Ele era feito com uma lona, né, de taipa, né, como se fosse, né, nem taipa. Você lembra do pastor lá? Pastor, ele já partiu, né, para a glória, o pastor Lindolfo. Era um pastor de São Paulo, da Assembleia de Madureira, e ele veio para cá, né, com a família. Sim, a Assembleia de Deus Madureira. Madureira. Né? E foi um grande homem de Deus, um pai, né, nosso pai na fé. E nós chegamos lá, porque esse servir ao Senhor, né, essa constância no Senhor. Então, eu me lembro que quando a gente saiu lá, hoje ela é chamada de Assembleia de Deus, ela é chamada de catedral, né? Ela é toda feita, toda bonita, ela, né, tem toda terminada. Mas aí ele partiu para a glória e a gente percebe, né, que você percebe as mudanças de estação. Então, a gente percebeu que era tempo, né, de mudar para um outro lugar. E aí nós chegamos, né, depois de dar uma passeada lá numa igreja que a gente estava, e a gente conheceu o verbo da vida. Mas sempre onde estávamos, servíamos ao Senhor, servindo a pessoas. Essa constância no Senhor, sempre guardando os princípios, mas estamos crescendo, né? Paulo vai dizer que quando eu era menino, fazia coisas de menino, mas agora que sou adulto, né, eu faço coisas de homem espiritual, né, de mulher espiritual. Então, nós estávamos crescendo, amadurecendo, mas sempre com aquela constância na obra do Senhor. A padaria, por exemplo, ela exigia muito de nós, mas nós não deixávamos os nossos cultos, né? Nós estávamos na casa do Senhor, nós trabalhávamos na casa do Senhor. A gente sempre ensinou em escola dominical, na Assembleia de Deus. Eu sempre cuidei de crianças, tanto na Assembleia de Deus, e quando eu passei um outro tempo, né, numa igreja que foi antes de ir para o Verbo, que foi pouco tempo, né, porque logo depois a igreja, ela realmente, né, não existiu mais. Sempre cuidando de criança, o meu filho sempre ajudando ali nas ofertas, com o diácono, né? Mas aquela constância no Senhor. E quando a gente chegou no Verbo da Vida, a gente foi para o Rema, né? E a gente foi sentar para aprender, para crescer, para ouvir. E depois, né, por direção mesmo do Senhor, nós ficamos no Verbo da Vida. E desde então a gente serve, né, com muito amor, com muita honra ao pastor Mansueto, Simone, toda a equipe ministerial, os irmãos daquela igreja. Meu Deus do céu, né? A gente ama tanto aquela obra, ama tanto aqueles pastores, ama tanto aquele povo. E constância é isso, é você viver a vida, uma vida no Senhor, mas sempre animado. Pode parecer assim, Eva, você não ficou desanimada? Eu não sei se é porque o meu ânimo é sempre no Senhor. Eu sempre tenho uma perspectiva, é porque eu aprendi a ter uma perspectiva muito boa da vida. Eu sempre digo assim, se eu tenho vida e tenho saúde, nós temos tudo. Porque nós já somos nascidos de novo. Então, assim, não tem esse negócio, vai melhorar, isso aqui vai mudar, isso aqui vai ajeitar, nós vamos crescer, nós vamos avançar. E eu acho que isso é uma constância. Eu acho que a gente tem que ficar firme no Senhor para essas coisas. Trabalhar fazendo essas coisas. E se por um acaso, né, eu estou falando isso e alguma pessoa, algum irmão, ao longo da sua caminhada desanimou, às vezes até ficou decepcionado com a igreja, com os irmãos, volta de novo, fica firme de novo, fica constante, que está tudo certo. O importante é não larga a mão do arado.
né? Você está lá porque as coisas acontecem. Pessoas têm perdas, pessoas têm lutos. Às vezes não é um luto de uma pessoa ter morrido, mas é um luto de uma perda de um negócio, de uma perspectiva de que fosse levantado no dom ministerial. E nem sempre a culpa é do pastor, como nunca é do pastor, né? Não é que o pastor não esteja ali vendo, não é que a equipe ministerial não esteja vendo, é porque coisas estão acontecendo, nós estamos crescendo, nós estamos deixando de ser meninos, estamos virando adultos, nós estamos no treinamento. O processo, o treinamento é o processo. Às vezes está na igreja, ficou desanimada, alguém pisou no meu pé, alguém, né, falou alguma coisa assim, e você ainda está sentido, você está magoado, você está isso, porque é um crescimento. Nesse ponto ele diz assim, só tem eu que faço, ninguém me ajuda, Pois ninguém vem, né? Pois é. E geralmente Deus te capacitou para aquilo. Nós temos pessoas aqui na igreja, que até passaram pela igreja, que as percepções dela como diácono são perfeitas, eram detalhes, sabe, perfeitos, mas não cresceram em outros aspectos, né? Tivemos pessoas que passaram na igreja, mas não acharam que não tinha ninguém para ajudar, só tinha eu, e a dificuldade muito grande. Então, o serviço, para quem verdadeiramente faz com amor, ele faz de olho fechado, não quer nem saber se tem alguém, se não tem. A minha esposa passou servindo a uma igreja, ela chegava lá de manhãzinha cedo, sabe, no sábado pela manhã, passava a cera na igreja todinha, que a igreja era com aquele cimentozinho vermelho, né? Então ficava tudo muito bonito, e não tinha ninguém para ajudá-la, não. Não chegava uma pessoa para ajudá-la. E ela dizia, a primeira coisa que ela fazia era assim, estou aqui servindo ao meu Senhor. E isso há bastante anos atrás, era em outra igreja. Então ela estava lá fazendo, né? Às vezes eu chegava e via ela lá fazendo sozinha aquilo ali. E eu nunca perguntei para ela por que ela estava fazendo. Ela sempre dizia assim, logo antes de falar comigo, estou servindo ao Senhor. Não importa quem esteja vendo, não é para o pastor, para a pastora, é para o Senhor. Então, o serviço ele é muito interessante nisso. E há uma recompensa, não é vão, né? Exatamente. Esse serviço no Senhor. E você falou, né, sobre o sucesso da gente, né, empresarial e tudo. E isso tem a ver Faz parte. com congregar, com estar arraigado no lugar, com fidelidade àquele lugar, com a maneira como a gente serve lá. Não importa, não importa que nível você está, se você é um empresário ou se você é um funcionário, um colaborador, a maneira como você serve no ambiente que você está ao Senhor, servindo as pessoas, servindo o seu pastor, servindo os irmãos, servindo o que vier para você fazer. Então, hoje, como você falou, né, eu sou professora do Rema, eu ministro a palavra, mas eu cheguei no Verbo da Vida, eu estava cuidando das crianças lá no departamento infantil e é uma honra. Eu estava no Conselheiros, depois o pastor me chamou para fazer parte da diretoria, e aí cuido hoje das mulheres junto com a Simone, do departamento de mulheres. Continua servindo. Continuo servindo, porque a gente nunca para de servir. E sempre que o pastor precisar, para o que precisar, ou algum irmão, a gente sempre vai fazer de tudo para estar lá servindo, indo aos cultos, indo nas terças, indo nos domingos. O que a igreja se disponibiliza para os membros da igreja. É necessário essa constância, é necessário você participar. Então, você está arraigado no lugar. Você vai ver, como o Salmo diz, né? Você é arraigado lá, na casa do Senhor, você frutifica e você fica vendo as coisas acontecerem. Então, para mim, a minha vida, quando eu olho para a minha vida, eu vejo, né? Cheguei sem poder ser mãe, eu e meu marido, não podíamos ser pais, mas porque nós estávamos lá, né, desse jeito, servindo, com constância, sem murmurar contra o Senhor, sem murmurar contra o serviço na igreja, mas fazendo aquilo de todo o coração. Então, o que é que tem acontecido conosco? Então, não é uma fórmula mágica que vai ali, faz uns pensamentos ou trabalha muito na força do seu braço. A Bíblia diz, existem pessoas que enriquecem trabalhando na força do seu braço, porque trabalhar... Todo homem, a própria Bíblia diz, né, que o homem é digno do seu salário, daquele que trabalha. Mas existe um favor, existe uma lacuna. Parece que o homem sem Deus trabalha mais, com mais força, né? Pois como o machado que não está molado.
Aí, mas pode ser que tenha gente que diz, mas eu sou crente, mas eu já nasci de novo, a bênção do Senhor não está sobre mim, o favor do Senhor, a bênção do Senhor está sobre você. Mas é bom a gente olhar os outros princípios. Esse verso que você citou, essa constância no coração, primeiramente. Eu estou indo à casa do Senhor, eu estou fazendo as coisas que o Senhor fala na palavra dele. Como está ajustado o meu coração? Porque existe um fazendo e existe um ajuste no coração. E existe coisas que só você está habilitado a fazer. Exatamente. Dentro do corpo de Cristo. Ninguém faz igual a você. Eu estava numa reunião de diretoria e junto com mais algumas pessoas convidadas. E eu estava falando, de repente chegou um irmão que lhe serve como diácono na igreja, e ele percebeu que eu estava com a boca seca, né, de tanto falar. Ele imediatamente se levantou e foi pegar a minha água. Então, quando essa pessoa falta na igreja, é um problema. Porque aquela pessoa, quando está ali, ela percebe as coisas, como eu te falo, tem pessoas que têm dons na igreja que percebem, é natural dele fazer aquilo. Já tinha outro que quando eu estava tocando, a minha palheta caía no chão, o cara saía lá de trás, a palheta da guitarra, lá de trás para pegar a palheta que caiu no chão. Eu digo, rapaz, esse cara percebeu. Que dom precioso, que coisa linda, preciosa, né? Aí eu falando com o Tiago, que estava no nosso meio, ele disse assim, pastor, pois eu deixo dizer uma coisa para o senhor. O senhor ia morrer com a língua seca e eu não ia perceber, porque eu, para beber um copo d'água num dia, é uma luta, né? Então, são coisas, são mecanismos na igreja, no serviço, que às vezes a pessoa diz assim, eu não faço falta, faz. Eu não faço falta, faz. Deixou de fazer, é problema, é problema. E da mesma forma que nós temos o ônus, o bônus, podemos ter o ônus também das circunstâncias, de você deixar de fazer, não estar mais fazendo. E eu queria fazer uma pergunta para você, e diz assim, o que é que você tem a dizer para as pessoas que têm deixado o serviço prioritário na igreja local, para dar uma atenção ao seu trabalho, porque o seu trabalho não deixa, ou você não tem coragem de separar aquele tempo para realmente dizer assim, eu quero servir ao Senhor, e vamos para aquele fato de confiar em Deus, né? Porque às vezes você pega algo que vem fazer um trabalho que vem acrescentar alguma coisa, você acha que vai acrescentar uma coisa para você em um domingo, por exemplo, que você, sei lá, vai fazer alguma coisa, vender alguma coisa, e você deixa de ir para a igreja porque tem aquilo ali, eu tenho que fazer. Parece que no sábado não funciona, nem na sexta, nem na semana, mas no domingo tem que acontecer algo que lhe tira daquilo que você poderia estar plantando e Deus te respondendo coisas inefáveis. Talvez para os desapropriados da fé aconteça isso. Que palavra você tem para eles? Pois é, assim, com todo respeito, né? Eu falo isso porque ninguém está julgando ninguém, né? Mas eu vou usar a nossa própria vida. E quando eu falo da nossa vida, também não é para dizer, olha, como eles são perfeitos, como eles são, né, abençoados, e Deus não faz acepção de pessoas. Então, a gente tem as mesmas demandas, né, a gente tem o mesmo dia igual a todo mundo. Mas o que eu posso dizer é que muitas vezes isso é uma desculpa. É uma desculpa por quê? Porque quando você quer, você faz. Da mesma forma que a pessoa, ela diz que quer ganhar mais dinheiro e ela vai trabalhar mais extras e mais coisas e ela vai, né, para aumentar a sua renda, continua sendo. Você não vai fazer todo esforço para fazer aquilo? Então, a gente pode fazer todo esforço para não quebrar os princípios. Eu sei que hoje em dia também, né, se abriu essa oportunidade de ouvir um culto pela internet, né, ficar em casa. Mas ainda o congregar é muito importante. A unção coletiva ela é muito importante. Então, quando eu tive minha filha, por exemplo, eu não vou nem falar só de trabalho, porque a gente nunca deixou a casa do Senhor por causa do trabalho. A gente teve muitas oportunidades. Por muitos anos a gente não abriu os domingos. Olha e só. A gente só abre até o meio-dia. Porque a gente não... Isso aí e se ficasse, ganharia dinheiro. Sim. Com certeza. Nós estamos agora com sushi na parte de cima e o rapaz que fica lá, né, ele fica dizendo, por que vocês não abrem a padaria? Os clientes vêm para cá, os clientes param na rua e ficam perguntando, por que a padaria não está aberta, isso, aquilo. E ela só vai ficar aberta um dia, o domingo inteiro, se tiver pessoas para fazer.
A gente não pode deixar as primeiras coisas. Porque quem é que está nos abençoando? É o Senhor? Como é que agora nós vamos deixar as primeiras coisas sendo as últimas coisas? E isso aconteceu quando eu tive minha filha. Então, podia ter dado uma bela desculpa para o pastor. Não, pastor, eu não vou na sua igreja, né? A minha filha ainda é pequena, eu ainda preciso passar um tempo, porque algumas pessoas dizem que só daqui a 5 anos. Mas eu me recusei. Sim. Porque a minha filha, ela não é um Buda. Deus não deu a nossa filha para ela ser um instrumento que nos afaste do Senhor. Muito pelo contrário. Ela é a flecha que está nas nossas mãos para o Senhor levar mais longe. E nós somos o exemplo para ela. Então, nunca foi desculpa deixar de ir às quartas. Quando ela começou, aquela um pouquinho da independência, ela só tem 1 ano e 8 meses. Eu não jogo minha filha, não. Eu sou mãe. Lá eu sou mãe de tempo integral, eu não tenho trabalhado esses dias, ficado mais tempo com ela, porque eu vou já voltar a trabalhar. Mas para a obra do Senhor, eu estou sempre pronta. Se o pastor liga para mim, Eva, você pode vir na terça, Eva, você pode ministrar no domingo, porque ele sempre tem esse cuidado, porque ele sabe que eu estou com uma bebê. Pastor, eu estou aqui para lhe obedecer. Entende? Por quê? Porque nós tem que estar disponível. Então, às vezes, volta a dizer, às vezes a pessoa olha a vida num todo, mas nós precisamos procurar os bastidores. É necessário, às vezes, você procurar. Como eu faço parte da diretoria, né, eu vou fechar com isso, as pessoas, né, então, uma diretoria, ela sabe de muitas coisas que acontecem na igreja, né? E elas estão ali para responder perguntas mesmo. Do tipo, né, as pessoas, sei lá, por que a gente não fez... Um exemplo, né? Eu vou dar aqui um exemplo. Por que não fizeram os banheiros? Por que não fizeram os banheiros, né? E às vezes a pessoa não tem coragem de ir ao pastor, né? Que não tem problema nenhum. Você pode procurar o seu pastor. Mas tudo bem, existe a equipe ministerial para isso. A diretoria também faz parte dessa equipe. Mas vamos supor que alguém venha até mim. Eva, lembra daquela oferta que foi tirada para isso, para isso? Então, por que eu estou falando isso? Eu não estou bisbilhotando, mas ao mesmo tempo, eu queria saber por que eu ofertei, por que algo desse tipo. Porque é melhor as pessoas chegar e perguntar e ter uma resposta do que elas deixarem de ir para a igreja. Sim. Ou sair falando mal, ou dizer o que eles estão fazendo com o nosso dinheiro, por que as coisas não acontecem. Então, eu sempre digo para as pessoas, pergunte, aquele que eu souber responder, eu vou responder. Aquele que eu não souber responder, eu vou perguntar ao pastor e depois lhe respondo. Mas eu acho que as pessoas, elas perguntam e elas precisam de uma resposta. Então, é sempre bom responder. Nunca nós podemos nos afastar. Às vezes as pessoas se afastam da obra do Senhor com essas desculpas, às vezes do trabalho, às vezes porque se chateou, se magoou. Mas o pastor, nem toda a equipe, né, as pessoas trabalhando, elas não sabem nem o que está acontecendo de fato. Verdade. Ela não sabe por quê, ela nem sabe por que aquela pessoa deixou de ir aos cultos. E por mais homem e mulher de Deus que sejamos, nós não temos uma bola de cristal. A gente realmente não sabe. A gente não sabe, por exemplo, a gente está lá na sede, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo no Bom Jardim, a não ser que as notícias cheguem lá, a não ser que o pastor, né, vai, passe, um WhatsApp, fale com a gente, fale alguma coisa. Senão a gente tem que perguntar, senão a gente tem que se comunicar. Então a comunicação, ela é tão importante, às vezes tem afastado as pessoas do serviço, afastado as pessoas até de congregar, e eu vejo muito como uma desculpa, né? Me perdoe de estar falando isso, mas eu acho que a gente tem que ter tempo. E ter tempo para o Senhor. Precioso. E tempo para o Senhor. O primeiro dízimo da nossa vida é o nosso tempo. Primeiro dízimo da nossa vida. Adoração pela manhã. Adoração ao Senhor. Né? Esse coração inclinado para servir. Uma vida de louvor. Não é possível, a gente tem tempo de ir ao shopping, a gente tem tempo de ir ao cinema, a gente tem tempo de ir à praia com os filhos, a gente tem tempo de tanta coisa. A gente não tem tempo de passar 2 horas em uma igreja onde o nosso serviço, na verdade, quando nós estamos lá, nós estamos servindo. Porque quando a gente vai encontrar um irmão que a gente não vê há muito tempo, quando a gente vai dar um abraço em uma pessoa, quando a gente vai liberar uma palavra e naquela hora que nós estamos juntos, o que é que acontece? Os dons começam a operar. Sim. Às vezes a gente está só lá falando com uma pessoa, mas na verdade um dom está operando. Sim. Você está sendo um conselheiro para aquela pessoa, tem uma palavra de conhecimento, de sabedoria, que a pessoa, poxa vida, eu não falei nada para esse irmão está falando isso e está me acalentando. Se a gente fica em casa ou se a gente fica no trabalho, a gente vai chegar cansado, enfadado e no final das contas é um saquetel furado. Aquele dinheiro não vai suprir todo aquilo que a gente precisa em casa. E às vezes, bem mais leve, Deus abre oportunidades, né? Com certeza. Oportunidades que você jamais podia imaginar que podia estar acontecendo. Às vezes elas já estão prontas. Está só esperando você chegar lá por meio dessa ponte, que é o serviço a Deus,
a felicidade que você tem em servir ao Senhor. Minha querida Eva, nosso tempo está acabando. Que Amém. pena, que né? honra, né? Nós tá vamos aqui. ter Foi mais muito vezes. bom, Eu gente. quero trazer você junto com o Aldonute, está só ali ouvindo, né? Só o urubu servando ali. Nós vamos estar mais vezes. Vamos da próxima vez estar falando sobre empreendedorismo mesmo. Possivelmente esteja mais pessoas na mesa, porque nós vamos estar alargando nosso conhecimento. E, de fato, Eva, você foi assim uma pessoa extraordinária, nos trouxe bastante ensinamentos hoje, né? Eu quero terminar com a última pergunta, que não quer calar. Pastor Mansueto, sabe que você está aqui? Sim, né? Porque o pastor Públio disse que já falou com o meu pastor, né? Então, quando ele falou, né? Eu já falei com o seu pastor. Então, eu já sei que meu pastor já libera, porque vocês têm essa comunicação aberta, né? E isso é muito legal, isso é tão bom. É um serviço leve. É um serviço leve, bom. É muito bom servir, né? Eu quero dizer, não sei se o pastor vai ouvir isso aqui. Vai. Né? Com certeza. O Públio mesmo me disse, né? Que já havia falado comigo. Olha, o seu pastor já lhe liberou. Isso é tão bom, né? Porque eles têm essa liberdade e eu não me sinto nem um pouco, tipo, poxa, mas o Públio falou com ele antes de falar comigo. O pastor Gilmar me convidou também para estar presente numa conferência que houve agora. E também ele falou a mesma coisa. Olha, o seu pastor já lhe liberou. Isso é tão bom. Saudável. Isso é tão bom por quê? Porque nós estamos servindo e quando a gente serve, quer dizer, a gente tem a nossa vida, eu tenho o meu marido, a gente tem uma empresa, mas você entende que isso é tão bom porque a gente está ali para servir o corpo, para servir o pastor daquela igreja, para servir a equipe ministerial daquela igreja. Então, quando vocês, entre pastores, conversam, chamando os ministros da igreja uns dos outros, e que vocês já conversam entre si, a gente já diz, ok, pastor liberou, a gente está lá. Nossa, então, isso mostra a comunicação, a unidade, né? Isso é tão bom, tão bom. Então, eu já sei, esse pastor é de Deus, esse pastor não vai mentir. Se ele já falou com o pastor, tá falado. 30 segundos aí para a sua consideração final aí. Gente, foi uma honra participar disso aqui tudo com vocês, né? Eu quero, nada do que eu falei é tudo para a glória de Deus. Amém. Não glória não é nenhuma cobrança, nenhum peso. O evangelho ele tem responsabilidade, ele tem princípios que devem ser cumpridos, mas não é como escravidão. Você tem que fazer, você deve fazer, você tem que fazer porque você ama. O que a gente traz aqui é uma consciência, tipo, acorda, vem mesmo trabalhar na obra do Senhor. Foi para isso que Deus te chamou. Na verdade, se tem uma cobrança, é da parte das Escrituras, da parte do Senhor. Nós aqui somos só homens usados por Deus para estar trazendo um alerta, para estar dizendo, olha, Jesus está às portas, vem trabalhar para Jesus. Não perde tempo. Enquanto você está trabalhando para Jesus, com certeza a sua família está sendo cuidada, sem negligenciar também a sua família. Mas, tipo, será que não dá para ganhar dinheiro de outra forma, sem que seja no domingo, o único dia que você tirou para congregar, para ir à casa do Senhor? Dá para fazer, queridos. E quando a gente faz isso, a gente está trazendo peso para você. A gente está trazendo alívio para você. A gente está trazendo resposta das Escrituras, dizendo para você, é possível prosperar, cumprindo os princípios da palavra. Então, beijo no coração. Amo vocês e me amem, viu? Porque nós vamos morar no céu. Glória a Deus. Queria agradecer o nosso pastor Mansueto, que liberou a Eva para estar aqui conosco. E ele já vai estar com a gente também, né? Vai ter que dar umas lições para nós aqui no treinamento. Então, até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal.